Amados, então, Jonas está preparado? Tudo bem? Ok. Pastor Lamartine, nós estamos mais uma vez sendo abençoados por sua presença aqui, pela sua vida, por aquilo que nós temos acompanhado em alguns vídeos, não todos, mas alguns vídeos que pudemos participar dos estudos. Tem aqui a Lamartinete, que é minha filha Keren, que está ali, ó, ela segue todos. Então, essa aí sabe todos os vídeos, né? Os estudos e tal. Ela fala assim, o pastor Lamartine vai falar essa semana, então eu já estava falando lá atrás, com expectativa de que o pastor ia falar. Então, nós estamos muito, muito felizes mesmo pela sua presença, por aquilo que o Senhor já colocou no coração do irmão para compartilhar nessa tarde. Essa é a nossa expectativa, que o Senhor abençoe poderosamente sua vida, com saúde, fortalecendo cada vez mais o seu ministério e todos os sonhos do Senhor na sua vida, todo o propósito de Deus na sua vida, que ainda há muitos propósitos. Nós vamos vencer essa crise que nós estamos ultrapassando, já estamos ultrapassando, e nós vamos avançar em todos os projetos, né? Por isso que a gente está aqui, e a gente pode parar, descontrair, falar de sonhos e viagens e tudo mais, porque cremos naquele em que servimos e sabemos que Ele é mais poderoso do que todas essas coisas, né? E que no tempo de Deus e na hora de Deus, é claro que temos uma agenda divina, Ele sabe a hora, né? E muitas vezes se torna imprevisível, né? Uma hora Ele diz fica, uma hora Ele diz agora vamos embora. E nós temos que ter esse discernimento, porque é a voz de Deus, nós temos que prestar atenção na voz do Senhor mesmo. Tá? Então, sinta-se à vontade, pastor. Eu vou pedir ao Jonas, o pastor Jonas vai estar coordenando aí a parte do vídeo. E saudamos a todos os presentes, aqueles que vão estar vindo e os que vão estar assistindo posteriormente, também desde agora, com a bênção do Senhor. Então, pastor, a palavra é sua. Se sentir vontade de falar alguma coisa sobre o ministério, sobre o trabalho que o irmão está realizando nesse momento, se quiser entrar direto na palavra, fica à vontade, nós já nos alegramos pela sua vida. Deus abençoe. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, é uma honra para mim receber o convite, a Luísa falou, e prontamente eu falei, puxa, vai ser uma bênção estar com os irmãos de novo, né? Pessoas tão ilustres, com ministérios super relevantes. Feliz aqui que a Keren também está seguindo aí os meus vídeos, né? Deus tem falado muito comigo que é um tempo que Ele está me preparando, está me levando a mentorear pessoas em muitas nações, né? No meio dessa pandemia, Deus falou comigo que Ele me perguntou, literalmente numa madrugada, se eu tinha percebido o que estava acontecendo, né, com o número de pessoas que estavam me seguindo, e eu disse sim, e aí Ele disse, mas por quê? E eu disse, o senhor quer que eu pregue a palavra, né? E Ele disse, eu não quero só que você pregue a palavra, eu quero que você pastoreie muitas vidas que estão sem igreja, que estão muito longe de Deus, mas que já estão te seguindo. Eu quero que você assuma um compromisso de ser pastor dessa gente. E aí, no meio da pandemia, a igreja simplesmente muda o nome de Igreja Batista Palavra Viva, porque Deus falou, olha, esse nome é o nome de uma igreja nacional e agora estou te dando um desafio internacional e eu quero que você use um nome que seja conhecido e reconhecido por todos pelo mesmo nome. E aí ele me deu o nome da Church, Yad Yahweh, né, o prefixo do nome de Deus, e Church, que é uma palavra que todo mundo, o mundo inteiro sabe o que significa, né? Então, a partir daí, nós começamos a fazer uma abertura, já estamos com 50 células na Europa, mais de 350 células no Brasil, tudo de gente que não estava em igreja, porque eu digo, olha, primeiro requisito é não ser parte de igreja nenhuma, porque eu não quero ser uma igreja proselitista e muito menos eu quero passar por cima da autoridade dos pastores locais, porque eu amo minhas ovelhas e eu ficaria muito bravo se alguém viesse com proselitismo.
Eu tenho focado principalmente nas pessoas que não se convertem, que se converteram comigo através do meu canal, e nas pessoas que não têm igreja nenhuma. Então, hoje nós já estamos aí com uma célula de mentoria na Europa, com mais de 50 células em mais de 15 países, e também no Brasil mais de 350 células. Vamos ter aí um batismo no dia 18 de outubro agora. Estou fazendo uma coisa até para sugerir para vocês, porque isso é uma coisa que Deus falou comigo. Então, eu estou batizando as pessoas presencialmente, mas as pessoas que gostariam de ser batizadas, mas que não têm uma igreja ou que não participam de nenhuma igreja, eu vou batizá-las pela internet. Então, as pessoas que estiverem, falei, se você tiver uma piscina, uma banheira, você vai assistir online e no momento que eu falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você dê essas águas. E então, assim, é uma coisa nova que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, muito desafiadora. Humildemente, eu tenho aceitado esse desafio. E o que Deus falou comigo é que esse é um novo tempo e é inevitável a gente perceber isso, que mesmo que nós voltemos para o presencial, e eu já voltei há mais de um mês, ainda que com um número de 30% só, né, da ocupação, eu tenho hoje 700 pessoas num culto, eu tenho 20 mil pessoas online. Então, o que o Espírito falou para mim é isso. Você não volte atrás. Eu permiti que essa pandemia fizesse o lockdown com as igrejas para mostrar a vocês a força da internet e a importância de ter um programa que seja desenvolvido também para as pessoas online. Então, eu quero dizer isso para vocês, que é muito importante vocês, pastores, investirem nesse trabalho online, porque eu creio que esse é o instrumento que Deus vai usar antes da vinda de Cristo para permitir que o mundo inteiro seja evangelizado. É impressionante a sede e a fome que as pessoas estão de Deus, e quando você dá para eles a oportunidade de serem ensinados, de serem discipulados, eles assim ficam muito, mas muito fidelizados, muito ligados a você como pastor, como pastora, e eu creio que isso tem a ver com a onda do avivamento que Deus preparou. Eu queria compartilhar com vocês, até uma pretensão minha, né? Tudo pastor experiente aqui, gente que pregar para vocês é até constrangedor, né? Mas tudo bem, eu quero compartilhar aqui alguma coisa que o Senhor compartilhou comigo na palavra. E eu dei o título para essa mensagem de 3 realidades eternas. Eu tenho pensado muito sobre essa questão, né, da finitude da vida, de como a vida passa rápido e como basta você estar vivo para poder morrer, né? O Aloysio, não sei se você conhecia um daqueles apóstolos que acabou de falecer de Covid, que era do Conselho Apostólico. Como é que ele chama mesmo? Você lembra dele, um bem altão? Me fugiu aqui o nome, mas... Eu não me lembro também do nome dele, não, mas eu sei quem é. Então, na verdade, a gente vê como a vida é efêmera, né? Como passa muito rápido. E essa mensagem é uma reflexão a partir daquele texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, né? Quando o apóstolo Paulo fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior desses é o amor. Paulo, no capítulo 13, ele fala sobre os muitos poderes, as muitas potencialidades que nós podemos ter nesse mundo, né? Ele fala de poder intelectual, ele fala de poder espiritual, ele fala até de você fazer o bem, de você até se sacrificar pelos demais. Ele fala que tudo isso é muito bom, se não tiver amor, de nada valeria, né? Mas aí, no final desse argumento, é que ele fala, né, das coisas que são eternas, né? Que tudo vai passar, menos a fé e a esperança e o amor. E aí ele diz:
Esses três são eternos, que são as realidades que nós vamos ter no mundo espiritual, no céu, vamos dizer assim. Mas ele diz, porém, o maior desses é o amor. E o que o Senhor falou comigo, eu depois de mais de 30 anos de estudante da Bíblia, eu nunca tinha pensado através desse viés que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? O que Deus me mostrou é que a fé é uma habilidade que é estritamente espiritual. A fé pertence à dimensão do Espírito. Ninguém pode crer se não for pelo Espírito de Deus. Né? Ninguém pode crer genuinamente se não nascer de novo, ou pelo menos se não estiver no processo do novo nascimento. Né? E aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu cito esse texto aqui com essa tradução porque é a versão que eu uso, mas não é a melhor versão, porque a palavra certeza não está no texto original. A palavra no texto original é hipostasis. Hipostasis é literalmente fundação, fundamento, né? Eu prefiro, então, a tradução que diz a fé é o firme fundamento, né, das coisas que não se veem, mas se esperam. Né? Então, na verdade, o que eu creio se o apóstolo Paulo, tá? Hebreus, eu sei que é controverso, mas eu vou citar aqui como se fosse ele, o que ele está dizendo que a fé, por ser uma capacitação espiritual, ela é como uma fundação de um edifício, que é super importante. Não existe um edifício que permaneça em pé sem que haja uma fundação, mas ela é invisível. Por quê? Porque ela está escondida. A fundação ela é para baixo, né? Não é o que aparece. Então, nós, para construirmos uma vida espiritual, nós precisamos dessa fundação absoluta que é a fé. Né? E lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 a 11, a gente vê também que não é uma fé qualquer. Né? A fé a qual Paulo se refere é a fé em Cristo. Lá em 1 Coríntios 3, 10 e 11, ele diz, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre a pluralidade dos ministérios e pessoas, inclusive importantes da sua época, e que cada um fez a sua parte, né, dentro da edificação do corpo de Cristo, mas que todos eles tinham o mesmo fundamento, que é Jesus Cristo, porque não existe um evangelho verdadeiro que não seja cristocêntrico, né, que não tenha a cruz como centro de tudo. Então, aqui eu entendo que a primeira realidade eterna é a realidade de que Cristo Jesus é a fundação da nossa vida espiritual. E isso vai permanecer no céu. Isso é eterno. Nos céus nós vamos continuar olhando para Jesus e reconhecer neles as feridas que foram cicatrizadas, porém estarão lá, né, visíveis, para que nós vejamos, para que nunca nos esqueçamos de onde veio a nossa salvação. No céu não vai ter ninguém que vai dizer, poxa, olha como eu mereci estar aqui, não. Todo mundo lá vai ter consciência plena e absoluta que só está lá porque creu naquilo que ele fez. Né? Então, essa é uma primeira realidade eterna que o apóstolo Paulo fala, é realmente a fé em Cristo. Né? E quando fala de uma fundação inabalável, eu já tive a oportunidade, eu sei que o Aloysio e vocês talvez já tenham tido também, oportunidade de ir a países em que tem muitos terremotos. Né? Países ricos, como o Japão, como os Estados Unidos, enfrentam terremotos de uma forma muito mais competente, porque eles desenvolveram uma tecnologia de fazer uma fundação capaz de sofrer terremotos e não se abalar. Então, no Japão, você vê aqueles edifícios, arranha-céus enormes, dá um terremoto de 8 pontos na escala Richter e balança, mas não cai. Entendeu? E assim é com aquele que tem Jesus. Ele permite que a gente sacuda muitas vezes, que a gente balance, mas nós jamais ruiremos se a nossa fundação for em Jesus. Quando você vai para outros países
como, por exemplo, o Haiti, que é um país que também tem muito terremoto, a Síria e outros países mais pobres, quando o terremoto vem, derruba tudo. Por quê? Porque a fundação não é uma fundação adequada e competente. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que se a nossa fundação é de fato Cristo, pode sacudir, e a vida permite que nós passemos por terremotos, mas não vai cair, porque ele é a fundação, e é uma fundação eterna e permanente, até no céu nós vamos ter. Mas eu quero que vocês se lembrem que eu falei que fé é uma competência do mundo espiritual, né? E uma coisa interessante, eu não posso crer por você. O máximo que eu posso esperar e crer é que você um dia creia e tenha a sua própria esperança e a sua própria fé, não é isso? A esperança, o que Deus me mostrou, é que a esperança, ela atua no nível da alma. Porque há uma diferença clara entre esperança e fé. Mas muitas vezes, nos nossos púlpitos, na nossa compreensão, a gente cita esperança como fé e às vezes fé como esperança, né? E são coisas diferentes. Tanto é que o apóstolo Paulo fala e usa inúmeras vezes na Bíblia essas três dimensões, que eu chamo de dimensões eternas, de forma intercambiáveis e no mesmo texto, tá? Então, a esperança é diferente da fé, porque a fé sabe, a esperança espera. É uma atitude positiva, de expectativa de boas coisas. E é muito importante a gente compreender a diferença de fé e de esperança, porque existem pessoas que têm fé, mas que estão devastadas na sua alma e, portanto, não têm mais esperança. Então, é muito importante a gente saber que o que dá alívio à alma é a esperança. Aliás, existe um ditado que diz, né, enquanto há vida, há esperança. Eu acho que é exatamente o oposto. Enquanto há esperança, é que há vida. Porque a gente vê que pessoas que perdem esperança, elas já começaram a morrer. E pastores estão tirando a própria vida. É muito fácil você dizer, não, eram crentes. Ou você dizer, não, apostataram. Não, eles podiam ser pessoas crentes, pessoas de Deus, mas que por conta das lutas da vida perderam a esperança. E quando morre a esperança, morre a vontade de viver e entra e domina a mente daquela pessoa, Satanás, com espíritos de morte. Então, a esperança é muito importante e é importante a gente saber, entender e pregar para as pessoas que Jesus tem alívio também para a alma e para o nível da alma, o alívio se chama esperança. Filipenses 1:20 diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança, vejam aqui, esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O apóstolo Paulo, ele não teve uma vida fácil. Ele sofreu todo tipo de lutas, apedrejamentos, naufrágios, né, chibatadas, todo tipo de injustiça ele sofreu. Mas qual que era a esperança que o motivava, que era como um vetor positivo que o empurrava para frente? Era a ardente expectativa e esperança de que a vida dele não seria motivo de vergonha para Cristo. Mas não, ele dizia, essa esperança que eu tenho, que é ardente, que me domina, que me toma, essa esperança é que eu possa, como sempre, também agora, ter Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer dizer, Paulo não tinha medo da morte, ele tinha medo de envergonhar Cristo. Então, a esperança ardente na vida dele, que o empurrou e que o capacitou a vencer todas as lutas que ele teve, era: não vou fraquejar, não vou retroceder, não vou envergonhar a Cristo, eu vou cumprir o meu chamado. Então, a carreira cristã muitas vezes pode ser pesada. Eu creio que todos vocês aqui que já viveram um pouco mais, já viveram momentos difíceis. Eu, pelo menos, já vivi momentos muito duros. E que se não fosse a graça de Deus, especialmente
a esperança de que ele iria me socorrer seria muito difícil, né? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, que o alívio, acho que eu ouvi isso até do Aloysio. Aloysio, se foi você, levante a mão, porque você é um frasista por excelência, eu pego tudo, viu? Tudo que você fala de bonito eu uso. Em algum momento eu vou usar. Vê se foi você. Eu ouvi de algum lugar, acho que foi de você. O alívio nos faz andar um pouco mais. O descanso nos faz andar até o fim. Foi você, né? Então, obrigado pela referência. Já usei e abafei, viu? Para dizer isso aí. Então, é muito importante você ter a esperança, porque a esperança é que dá o alívio para a alma, né? E que dá o descanso até o fim, né? Porque quando você sabe, lá no fundo, você tem aquela visão positiva, né? Que vai passar, que está difícil, mas Deus em algum momento vai intervir na sua vida, você passa a enfrentar as lutas de uma forma diferente. Mateus 11, de 28 a 30, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Está vendo como aqui a esperança está trazendo alívio para a alma? Não está falando do espírito aqui, está falando da alma. E muitas pessoas são firmes na fé, mas estão com a alma combalida, com a alma batida e precisam de alívio para a alma. E a esperança faz isso, né? E achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aqui eu quero dizer para vocês que nessa hora é muito importante trazer o jugo de Jesus, né? E na antiguidade, eles normalmente usavam, quando iam fazer o arado, 2 bois que eram unidos por uma mesma canga, né? Por um mesmo jugo. O boi mais forte, ele era o boi jovem, que puxava o arado. O boi mais experiente, ele dava direção. Só que Jesus, quando ele divide, né, o seu jugo conosco, ele é tanto mais forte quanto mais experiente. Então, entrar debaixo do jugo de Jesus nos dá muito mais vigor, como também muito mais direção. E por isso que tira o peso de todos nós e nos dá o alívio para a alma que tanto precisamos, né? Então, as promessas de Deus, elas atuam no espírito, fortalecem a atmosfera espiritual, sim, mas elas também alimentam e nutrem, e vamos dizer assim, mitigam a sede da nossa alma, né? Então, a esperança é fundamental para manter a fé e o amor. E aqui que Deus falou muito comigo também. São 3 realidades independentes, mas são interdependentes. E são intercambiáveis. Porque se perdemos a esperança, gradativamente vamos perder o amor e a fé. Não é isso? Se perdemos o amor, perdemos a esperança e a fé. Se perdemos a fé, a esperança já morreu e também o amor. Então, é muito importante nós compreendermos que o ser humano é um ser tricotônico, ele é tripartite, e quando tratamos uma ovelha, devemos tratar nessas 3 dimensões. Devemos tratar do corpo, da alma e o espírito. Alguém que nasceu de novo, o espírito já foi completamente blindado, o Espírito Santo habita no nosso espírito, e o espírito é forte, mas a carne continua fraca, né? Então, graças a Deus, porque nós não precisamos ficar sem esperança. Olha o que 1 Tessalonicenses 1:3 diz. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então, fé. Da abnegação do vosso amor. Amor. E da firmeza da vossa esperança. Esperança. Tudo isso em Jesus Cristo. Mas vejam de novo as 3 realidades intercambiáveis. E aqui ele fala de uma fé que opera. Nós todos sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Então, a fé não salva, mas a fé verdadeira, ela produz boas obras. Por isso que é uma fé operante. Porque Efésios 2, 8 e 9 diz, porque depois de ter dito, né, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, ele diz, pois fostes criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, uma pessoa que tem uma fé genuína, ela vai ter bons,
frutos e boas obras. Mas o amor, ele é abnegado, porque o amor é para o outro. Não é isso? O amor é diferente da fé e da esperança. E aqui, já antes de mais nada, eu já dou um spoiler e antecipo antes de chegar no momento. Por que que o amor é superior à fé e à esperança? Porque eu não posso ter fé por você. Eu não posso ter esperança por você. Mas eu posso amar a você a despeito de quem você é. O amor é a única das três realidades que toca o outro, independente dele querer ou não. Então eu prego para alguém, eu queria muito que ele cresça, mas se ele não crer, ele não vai ser salvo. Eu vejo uma pessoa que está caminhando para a morte porque está sem esperança, eu quero muito que ele se renove. Mas o máximo que eu posso fazer é interceder ao Espírito Santo para que opere, mas eu não posso ter esperança por ele. Mas o amor, este sim, eu posso tocar na vida dele sem que ele tenha que querer necessariamente, né? Então, eu diria que a fé é no nível espiritual. Eu diria que a esperança é no nível da alma e traz o refrigério e o descanso. Mas o amor, embora seja absolutamente espiritual na medida que Deus é amor e essa essência de Deus, e é uma essência espiritual, mas o amor é o único que é capaz de adentrar no mundo físico e transformar a vida de uma pessoa, mesmo quando ela não quer. Então você pode, sabe, uma pessoa necessitada que não tem Deus, você pode comprar uma cesta básica para ela e aquilo tocar a vida dela e abençoar a vida dela, mesmo que ela não creia, mesmo que ela não espere. Não é isso? Então, o amor é o único dos três que adentra de fato no mundo físico e perpassa também o mundo espiritual e o mundo emocional. E o amor é maior do que os outros dois porque ele é o único que não é para mim. Quando você vê lá 1 Coríntios, também, capítulo 13, né, fala o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. De novo as três realidades. Mas o amor é o que é capaz de exercer as outras potencialidades, as outras valências e passar do mundo espiritual para o mundo emocional e alcançar a dimensão física. Então, hoje está provado cientificamente que crianças mais amadas desenvolvem mais os seus dons, a sua habilidade, até a sua inteligência. Está provado que pessoas que são amadas são arrancadas da criminalidade, porque o problema da criminalidade no mundo não é a falta de dinheiro, é a falta de amor, é a falta de paternidade das pessoas. Então, eu quero terminar essa palavra dizendo: eu não posso crer pelo meu semelhante, eu não posso ter esperança pelo meu semelhante, mas eu posso amá-lo e fazer algo por ele. E foi exatamente o que Deus fez. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É para o outro. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra amor abnegado no grego, né, kopos, é uma palavra que significa alguém que se esforçou até o nível da exaustão, como resultado de um trabalho duro. Então, o amor jamais é egoísta. O amor trabalha. O amor é uma atitude que nos leva à ação, nos leva a dividir o que temos com os que têm menos, nos leva a sair da zona de conforto para abençoar alguém necessitado. O amor nos leva a dar atenção àqueles que são os invisíveis da sociedade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas são as três dimensões eternas. Eu creio que nós, ainda nos céus, teremos um corpo glorificado, mas teremos uma alma e um espírito. Portanto, essas três realidades eternas adentraram o mundo físico, o tempo, a dimensão temporal, mas nos acompanharão até quando estivermos na presença de Jesus. É isso, meus queridos. Queria compartilhar isso com vocês. Obrigado por essa oportunidade.
Pastor Lamartine, essa palavra poderosa. Fico feliz de saber que nós estamos na sintonia, porque o tema de outubro que nós estamos tratando esse mês são os fundamentos, estamos falando sobre isso. E uma coisa mais tremenda ainda é que as últimas ministrações que vêm acontecendo, os pastores de lugares completamente diferentes, a pastora da Itália, o pastor lá dos Estados Unidos, o pastor aqui de São Paulo, todos esses pastores convergindo para uma palavra exatamente como se estivéssemos voltando a estabelecer esse fundamento, trazendo isso como um ensino, sabe? É tremendo como isso veio com uma testificação forte, né? E essa palavra é, de fato, como uma palavra de destino, uma palavra dada aos pastores, assim, vamos prestar atenção nisso. Deus está falando nesse tempo, ele estava mostrando, sim, Deus está fazendo isso. Então, é tremenda essa palavra, ela vem testificar de uma forma poderosa. Eu queria saber se há tempo para a gente perguntar alguma coisa, se os pastores podem perguntar. Eu tenho aí 16 minutos para começar a minha próxima live, que eu tinha uma live nesse horário, mas como eu tinha me comprometido antes com vocês, eu fiz um vídeo e falei para os meus queridos lá que eu vou entrar às 6 horas. Mas estou com tempo tranquilo aqui para vocês. Mas aí a pastor Lamartine pode mudar lá e falar assim, eu falei 6 horas, 6 horas, não 6 horas. Não, dá para atrasar um pouquinho lá, que o pessoal espera. Estou brincando, pastor. É claro que vamos respeitar o horário. Eu só fiquei assim, primeiro, eu queria só fazer um comentário sobre a questão do batismo, lá antes da mensagem. Quando o senhor falou sobre batismo, isso aí chega a doer as carnes. A gente recebe essa palavra como algo assim, vindo de um batista, veja bem, vindo de um batista, então com aquele cuidado, mas é algo assim, é como se tomando, é claro, a gente para pensar, é verdade. A gente, de fato, o mais importante é o descer as águas, ali o testemunho, e como ia ser feito isso nesse tempo, nessa temporada, como alcançar os lugares não alcançados, como batizar essas pessoas onde elas estão em lugares tão distantes, não é? A gente está falando de lugares diversos, e isso foi assim tremendo. Fiquei impactado com o que o irmão está fazendo, né? Isso aí vai abrir um caminho aí para os pastores que têm em outros lugares, muitas vezes aguardando quando se poderá, né, chegar a esse... Por isso que Deus falou comigo, que eu não podia esperar. Nós não temos tempo para perder. Sim. As pessoas, eu como um batista, na minha igreja, as pessoas entram ou por batismo ou por aclamação. Sim. Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dia 18 agora eu vou batizar 150 pessoas presenciais e mais umas 500 online. Entendeu? E elas farão parte da IAT Church. Ah, mas não tem aquela coisa de fazer curso. Eu não faço isso. Para mim, o batismo é a porta de entrada. O eunuco não ter tempo de estudar um ano de catecismo batista. O que te impede de ser batizado? Desceu ali. Entendeu? Agora, para a pessoa se tornar um membro da nossa igreja, até online, ela vai ter que preencher um relatório, ela vai ter que fazer ali vamos dizer assim, cumprir as doutrinas, se ela crê, se ela concorda. E isso eu tenho toda a minha equipe pronta para atender essas pessoas. Entendeu? Mas se elas se dispuserem a passar ali para conhecer as doutrinas básicas e responder o relatório lá de como é que é a vida delas, se eles estão vivendo de maneira buscando santidade, tem esse critério, vamos dizer assim, de segurar um pouco para não virar também uma baderna, entendeu? Mas o batismo, para mim, é o seguinte: creu em Jesus, você quer dar o testemunho da sua fé, então você vai ser batizado. E as pessoas estão sendo orientadas a isso. Vamos fazer a transmissão numa live pelo meu canal do YouTube, enquanto as pessoas forem batizadas presencialmente, eles vão estar na sua banheira, ou na sua piscina, ou no mar, ou em qualquer lugar que dê para afundar, né? Aleluia. Porque com o bom batismo eu preciso da imersão lá.
Então é isso que a gente está fazendo. E a aclamação também. As pessoas estão animadíssimas, gente. Se vocês assistem as minhas lives, você vai ver, gente, agora eu sou a church, eu vou ser aclamada no domingo dia 18, eu vou batizar. É maravilhoso, isso está queimando meu coração. Eu queria citar aqui uma máxima do John Wesley que está tomando a minha vida nesses dias. O John Wesley falava assim, eu estou em chamas. E quando eu pego fogo, as pessoas vêm também me ver pegar fogo. E é isso que está acontecendo comigo. Eu estou pondo fogo na turma, porque eu falo, Jesus está voltando e nós precisamos ganhar o mundo para Cristo. E, obviamente, lugares como a Europa, onde as pessoas não têm uma igreja evangélica, as pessoas estão, principalmente os brasileiros. Mas é interessante, porque hoje os espanhóis, o grupo de portugueses está assim, extraordinário, de portugueses que eram católicos, que se converteram e que estão querendo se engajar. No ano que vem eu estou plantando uma igreja já em Lisboa, né? Já estou em processo, abrindo uma associação lá, também nos Estados Unidos. Vou abrir uma em Orlando, mas eu quero ir para os Estados Unidos inteiro, porque hoje Deus tem me dado seguidores em todos os Estados Unidos também. Então, é isso que está acontecendo, gente. O que eu quero desafiá-los eu sei que vocês estão muito à frente de mim nisso já, é não parar, porque Jesus quer que a igreja continue avançando. Aleluia. Pastor Luísio. Não, estou me lembrando de St. Patrick, né? Que batizava multidões. Então, como ele não tinha como batizar, ele levantava as mãos e dizia, mergulhem. E eram cidades inteiras irlandesas rendendo-se a Jesus Cristo. Então, coisas como estas, eu creio que nós veremos no Ministério do Lamartine e de diversos ministérios. Nós vamos contemplar o que para muitos será chocante. Para muitos será chocante, mas é um mover de Deus mesmo. Chegou a hora. E é como Lamartine disse, se nós cremos que é chegada a hora, que se avizinha a volta do Senhor Jesus Cristo, nós temos que nos levantar e conquistar esse mundo. Nós não temos que sentar e esperar, nós temos que nos levantar e avançar. Porque que eu saiba que o Lamartine, mais do que eu, né, ele vem montado no cavalo branco com as vestes rubras de sangue. E quem está vindo com as vestes rubras de sangue não é sangue dele, é sangue dos adversários. Ele vem triunfante. Ele vem para vencer. Então, e já tendo vencido, nós temos que nos levantar mesmo e ter esse ânimo aí de fazer. Hoje, eu estava até dizendo uma coisa. Ele nos chamou para fazermos coisas maiores. A Bíblia diz, né? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras obras maiores fará. Nós não somos maiores. Nós somente estamos destinados a fazer coisas maiores. É diferente. Diz, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, porque reservou Deus coisas superiores a nosso respeito. Nós não somos superiores. Nós somos destinados a fazer coisas superiores. Amém. Por isso, essa alegria tremenda de estar vivendo essa época que nós estamos vivendo. Não é para deprimir, não. É verdade. É ficar em chama. Aloysio, e quem toca na gente vai sair queimado, tanto quanto a gente. Aloysio, essa é uma das práticas, uma das coisas que o pastor Lamartine falou hoje sobre o amor, e esse é tremendo, porque fecha mostrando que o amor, de fato, ele tem um avanço, ele vai, de fato, aonde, às vezes, a fé, nós não podemos ter a fé pelo outro, nós não podemos ter a esperança pelo outro. E na segunda-feira, um irmão, vamos chamar assim, ele está começando na fé, ele ainda não compartilhou com a esposa sobre a fé, mas ela ia operar na segunda-feira. E aí, o que aconteceu foi que ele pediu, quando a gente estava terminando a conversa, ele disse assim, olha, a operação vai acontecer às 19 horas, vocês vão estar em casa de paz. Quando vocês estiverem lá,
ora pela gente, ora por ela, porque ela vai estar em cirurgia. E eu sei que vocês têm amor pelas vidas e tal. Eu falei, tá bom, você pode ter certeza que vamos estar orando. Então, o que aconteceu? Oramos, foi bem a cirurgia, deu tudo certo. E na terça-feira, então, ele mandou um relatório dizendo, eu estou aqui, estava com a roupa ainda do hospital, está tudo certo, obrigado e tal. Mas ela teve um sonho. Ele não falou nada, não disse que estavam orando por ela. Ele falou, eu não vou falar sobre isso agora com ela, mas ela teve um sonho. E ela mesmo colocou no WhatsApp, o sonho aconteceu na manhã. Ela acordou e depois voltou a dormir entre 9 e 11 da manhã de ontem. E ela, na hora que ela sonhou que eu entrava no hospital, ela falou assim, aquele que você mostrou naquela foto do WhatsApp, ele entrava com a esposa dele, que era pastora, eles vinham, entravam aqui, colocavam as mãos sobre mim e oravam por mim, faziam uma reza, uma oração por mim, e eles clamavam a Deus, e eu me sentia bem, parecia que dava tudo certo. E aí foi que ele contou para ela, falou assim, pois eu pedi a eles que orassem, por que você não me contou? Então, quando o pastor falou que o amor toca, o amor vai lá. Às vezes a fé, ela nem foi falado sobre isso com ela, nem se tocou, mas o amor, ele de fato se torna prático. Você vê a conversa de Pedro ali na praia, e no final Jesus, na restauração, fala disso, do amor. Ele fala, é isso que eu quero que você faça, que você ame, que você continue amando, né? Então, esse é o chamado. Eu fico empolgado em saber que numa temporada como essa, nós não estamos ativos na construção de grandes catedrais, mas estamos sendo ministrados a voltar a amar, a enfatizar as ovelhas, o cuidado e a alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Então, esse é para mim extraordinário. Ouvir isso do pastor Lamartine, da importância, ele nos falou do grupo aqui, falou que todo mundo aqui é muito nobre, mas, na verdade, nós fomos abençoados pela nobreza, pela honra de tê-lo aqui conosco, pastor Lamartine. Uma bênção. Essa palavra, de fato, vem abençoar cada um de nós. Eu não sei se alguém aqui mais foi abençoado, se foi, sinaliza aí que foi abençoado, porque fomos muito ricamente abençoados aqui hoje. Amém? Pastor, nós estamos aí pertinho do seu horário, né? São 5 para as 6 horas, e nós não queremos que o irmão depois não volte, nós queremos que o irmão volte. Não, olha, na verdade, eu marquei essa semana de... É uma semana de live sobre o tema Chuvas de Avivamento. Só que depois de ter marcado e anunciado, que eu me lembrei que eu tinha marcado com vocês antes. Então, eu falei para a Lília, eu não vou entrar na live, eu vou ficar lá com eles, você faz sozinha. Mas ela falou, não, mas o canal é teu e tal. Então, eu falei, então eu vou fazer um anúncio que eu vou postergar para 6 horas, mas, obviamente, eu queria muito estar com vocês. Voltarei sempre que me convidarem. É um prazer conhecer vocês. Um dia, se Deus permitir, quero conhecê-los pessoalmente, né? Porque tem coisas que, assim, de longe não é igual, né? Mas o Aloysio é uma pessoa que já me conhece há muito tempo. A gente tem uma amizade muito forte. Tudo que me pedirem vai ser um prazer, vai ser uma honra. Obrigado, Aloysio. Que bom que eu citei a fonte aqui, que foi você, viu? Mas na pregação eu não citei, viu? Falei, alguém disse, se eu tivesse lembrado, eu não teria problema dizer, foi meu amigo Aloysio. Mas agora, aqui pregando, eu olhei e falei, acho que foi o Aloysio que falou isso. Para mim, um dia, deixou um texto, acho que um áudio para mim, que você estava orando por mim, aí veio na cabeça de onde tinha vindo a citação. Aleluia. Um beijo para todo mundo, gente. Que honra. Muito obrigado, viu? Pastor Lamartine, que Deus abençoe. Pastor Aloysio, vamos encerrar com a oração pelo pastor Lamartine, amém? Poderia abençoar o pastor Lamartine, o ministério e cada pastor e cada um que está aqui nessa hora. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos agora orar pelo teu filho, por Lamartine, por todo o projeto que veio dos céus, como a tua palavra diz, eu fui fiel à visão celestial. Abençoamos todos os teus filhos que hoje conosco estão aqui, para que nós também possamos desempenhar esse papel, tanto em fé como em esperança e amor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, um abraço para todos, viu? Beijão a todos. Obrigado pela presença. Um grande abraço. Alô.